Extraordinários, sejam todos muito bem-vindos. Você que vai assistir gravado no YouTube, já compartilha essa live, já comenta, já curte. O maior insight que você pegou, fechou? Saiba que você pode estar sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Que a Bíblia diz que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente é generoso, mais a gente recebe. Então você que vai assistir essa live gravada, já compartilha para todo mundo aí que você conhece. Deixa eu ver se eu mudar essa luz aqui, fica bom. E aí, boa noite, Carol, boa noite, gente. Vocês estão me escutando bem? Como é que tá o áudio? Como é que tá o áudio, turma? Deixa eu enviar aqui a live para todo mundo. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo certo? E aí? Essa live vai ficar salva no YouTube, tá? A gente vai fazer a leitura de Provérbios 17. Vamos fazer a leitura de Provérbios 17 e a gente vai falar sobre semente hoje. Então você que tá assistindo aí agora, eu quero que você comenta aí se o áudio tá bom. Se o áudio tiver ok, desse jeito que eu tô falando, você manda um ok aí. Ó, testando o áudio agora. Áudio tá bom? Manda um ok aí se tiver. Deixa eu abrir um bocadinho aqui. Manda um ok aí se o áudio estiver bom. Ok? Aí sim, valeu Agnaldo, tamo junto. Bora. Ó, então você que tem a Bíblia aí, abre no Provérbios 17. Pra você que não sabe a dinâmica que tá pela primeira vez aqui, essa live fica gravada no meu YouTube, eu vou postar depois. A gente vai fazer a leitura de Provérbios, que na verdade essa live era pra ser a live de 7h47 da manhã. Só que como eu tava em viagem, não deu pra fazer. A gente vai fazer a leitura de Provérbios, depois a gente entra no fluir aqui. A gente vai falar sobre semente hoje. A importância da semente, o poder que uma semente tem. Tudo é plantio, tudo é semeadura. Fechou? Então bora. Você que já tá aí, já compartilha também pros amigos, pra galera toda aí. E lá vamos nós. Sabedoria de Salomão, filho de Davi, aí sim. Ó. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Já começa assim, né? Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa, e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos aos lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lugar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Caraca, isso é massa demais. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato.
O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza de seu pai, e a amargura daquele que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá quem tem discernimento. Aí sim. Bom, ó qual bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Cuidado com os tolos. Turma, algo que me chamou a atenção aqui foi logo aqui no... O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O coração é uma das coisas mais poderosas que eu conheço. Coração. Provérbios 4:23 está escrito que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Coração é uma das coisas mais poderosas que tem, sabe por quê? Quando o coração ele tá sujo, aquilo que sai da nossa boca é sujeira. E quando aquilo que sai da nossa boca é sujeira, suja o redor, o ambiente inteiro, e até as pessoas que estão junto com a gente. Ou seja, se o seu coração estiver sujo e da sua boca sair palavras sujas, vai sujar todo mundo que está em volta e o ambiente inteiro também. Ou seja, você sujando o ambiente inteiro, as pessoas que estão à sua volta, você vai conviver um ambiente sujo. E deixa eu já mandar uma aqui. Sabia que é na sujeira, é na bagunça, é na confusão que o diabo habita? Porque quando você está em um ambiente onde o ambiente está sujo, está desorganizado, na desordem que o inimigo habita. Então por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão com o coração muito sujo. Ah, João, mas sujo de quê? Não estou entendendo isso aí. Sujo de amargura, rancor, ódio, mágoas do passado. Uma das coisas que mais suja o coração das pessoas são as mágoas do passado. São, na verdade, as coisas do passado. Aquilo que elas cometeram no passado ou que alguém cometeu com elas no passado. O passado é a coisa mais louca que existe. Porque as pessoas ficam tão presas no passado que esquecem de viver. Esquecem que tem algo poderoso para elas no futuro. E acabam ficando presas naquilo. Mas qual que é o problema? Eu tô contando isso para vocês porque foi algo que eu passei. Uma das coisas que eu vivi de turbulência na minha vida foi ficar preso ao passado, foi ficar preso naquilo que aconteceu. Só que deixa eu te falar, quando você fica preso naquilo que aconteceu, você não consegue se desatar disso para viver uma nova história com Deus. E a partir do momento que eu me aproximei de Deus, as coisas começaram a fluir, as correntes que me bloqueavam, me travavam, começaram a fluir. João, que corrente? Bloqueios. Que bloqueios? Autoimagem, escassez, paternidade. Tem muita gente que... A timidez, por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida. Mas sabia que timidez é um efeito de um bloqueio chamado necessidade de aprovação? Que a gente adquire esse bloqueio lá na infância. O que é necessidade de aprovação, João? É você querer ser aprovado para os outros o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa que fica querendo se mostrar para ser aprovada pelos outros? Isso é um bloqueio. Necessidade de aprovação. João, como que eu descubro os bloqueios que eu tenho na minha vida? Como que eu descubro as travas que eu tenho na minha vida? Analise o seu coração, o seu comportamento. Autoanálise é uma das coisas mais poderosas que eu conheço. Autoanálise. O que é isso? É você saber se autoanalisar. Tem algo na neurociência, na PNL, que é chamado de metamodelo, metacognição. Errei. Metacognição. Metacognição é você ter capacidade de pensar os seus próprios pensamentos. Como assim? O que eu estou pensando agora? É você fazer uma análise. O que você está pensando agora? O que você está sentindo? Deixa eu dar algo poderoso para vocês. Qual que é o maior problema das pessoas hoje em dia? Por que elas sofrem tanto? Porque elas não sabem discernir entre o sentimento e a realidade. Por isso as pessoas sofrem tanto. Elas não sabem discernir entre se o que elas estão sentindo está realmente de acordo com a realidade que elas vivem. Vou dar um exemplo para vocês. Se você está na igreja ou em algum ambiente, alguma palestra, qualquer ambiente que seja que tem pessoas, aí você conhece uma amiga, um amigo seu, e você vai cumprimentar essa pessoa não te viu, passa direto
e você começa a criar um monte de coisa na sua cabeça. Aí você começa a se sentir rejeitado porque essa pessoa não te cumprimentou. Você começa a falar, caraca, será que a pessoa parou de falar comigo? Você cria um monte de coisa na sua cabeça, um monte de idealização. Você sente várias coisas. Tem gente que, se acontecer isso, fica dias pensando nisso. Dias sentindo rejeição por conta daquele momento. Só que deixa eu falar, aquilo que você cria, aquele sentimento que você criou na hora, foi uma idealização da sua cabeça. Como que você resolve isso? Cara, tá de acordo com a realidade? Às vezes ela só não me viu. Como que eu resolvo isso? Eu vou lá e questiono. Ou eu tentei te cumprimentar, só que você não me cumprimentou, tá acontecendo uma coisa? Ela vai falar, não, eu só não te vi. Acabou. Você não precisa ficar sentindo mais nada, você não precisa ficar idealizando várias coisas. Inclusive, essa questão de idealização, não é nem bom falar essas coisas em live, mas eu vou falar que eu não tô nem aí. Sou dono da minha vida. A questão da idealização desses trem de gênero, todos. Isso são coisas da cabeça das pessoas, não tem nada a ver com a realidade. Deixa eu te falar, você quer um insight poderoso para sua vida? De inteligência emocional? Quer parar de ficar preocupado com o que as pessoas vão achar de você? Quer parar de ficar preocupado com a vida? É só você analisar, discernir os seus sentimentos, os seus pensamentos com a natureza. Sabe por quê? Está escrito na Bíblia que a natureza revela a glória do Criador. A natureza revela a glória do Criador. Se a natureza revela a glória do Criador, é só a gente olhar para a natureza e ver como ela cresce. É só a gente olhar para a natureza e ver, caraca, o que eu estou sentindo agora, a minha fase de crescimento está de acordo com a natureza? Se não tiver, está errado. A prosperidade, o crescimento, tudo isso que a gente fala é natural, tem que ser natural, porque se não for natural, não está de acordo com a natureza. E se não está de acordo com a natureza, não está de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Porque existe uma diferença entre princípio e regra. Princípio foi tudo aquilo que Deus estabeleceu até o 7º dia. Regra é o que os humanos criaram, o que os homens criaram. Então a gente tem que viver à base de princípios. Mas qual que é a questão? A semente, por exemplo, o processo do crescimento de uma árvore, de uma macieira. Uma macieira, para ela crescer, ela tem que ser plantada a semente primeiro. O que a semente precisa fazer? O que eu estou falando aqui para vocês, é um insight de inteligência emocional que vocês não estão entendendo quanto que isso é poderoso para a vida de vocês. É só vocês colocar o sentimento de vocês igual à natureza. É só vocês colocarem o sentimento à prova na realidade da vida. Ah, tô me sentindo mal. Tô me sentindo rejeitado por alguém. É só você assimilar, discernir esse sentimento que você está sentindo com a realidade da sua vida. Lembra do exemplo que eu te dei da pessoa na igreja. Às vezes você vai cumprimentar alguém na igreja, a pessoa não te cumprimenta e você começa a idealizar um monte de coisa. Ah, a irmã parou de falar comigo. Parou, tá acontecendo alguma coisa. Não, às vezes ela só não te viu. Então, em vez de você ficar gastando energia sentindo várias coisas, você chega na pessoa e questiona. Sabe qual que é a parada? É que a gente foi ensinado desde a infância, desde a escola, a não questionar. As pessoas que são questionadores são as pessoas que são arrogantes. Ensinaram isso pra gente. Sabe por que o pessoal do sul do Brasil, a galera chama eles de arrogantes? Porque a região sul do Brasil foi colonizada pelos alemães. E os alemães são questionadores, eles perguntam. E o pessoal do sul pergunta na cara. Ah, não sei o que, por quê? Na cara. E as pessoas acham que isso é arrogância, mas não, é questionamento. Ó, escreve aí, quem questiona sabe a resposta. Quem questiona obtém a resposta. Questionamento e pergunta. Que tem gente que quer ficar afirmando um monte de coisa. Ah, mas você vai fazer isso. Não, faz pergunta em vez de ficar afirmando, porque com a pergunta você vai quebrar a pessoa ali. Isso é outro insight de inteligência emocional. Pergunta, você tem que perguntar para você, para Deus e para as pessoas. Pergunta para você, para Deus e para as pessoas. Tá se sentindo mal hoje? Pergunta para você, por que eu estou me sentindo mal? Achou a causa? Ah, eu estou me sentindo mal porque fulano brigou comigo ontem. Tá, vamos fazer mais pergunta. Por que fulano brigou comigo ontem? Ah, porque ele estava de mal com a
a mulher dele e ele descontou em mim. Resolveu o problema, não é mais problema seu. Porque sabe qual que é o problema? Por que você está falando isso, João? Por causa de energia. Tem gente que está gastando muita energia preocupado com um monte de coisa. Tem gente que está gastando energia preocupado com o sentimento que está sentindo, que está drenando a energia dela. Fofoca, falar mal dos outros, isso tudo drena energia. Todos nós, todos vocês estão assistindo aqui, inclusive eu, todos nós temos uma caixa d'água. Todos nós temos uma caixa d'água. Como assim, João? O que Jesus fez? Jesus veio para a terra e ele nos deu vida e vida em abundância. Tá? Jesus nos deu vida e vida em abundância. É para nós sermos abundantes em todas as áreas da nossa vida. É o que Jesus fez. Tá? Então, vamos supor que todos nós temos uma caixa d'água. Fala, Caliston Barros. Tamo junto. Todos nós temos uma caixa d'água. Fechou? Então, o que acontece? Essa caixa d'água, ela é abundante, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos ela em abundância. Então, a caixa d'água é sempre abundante. Qual que é o problema? Algumas pessoas têm furos na caixa d'água. Como assim, João? Que furos na caixa d'água são esses? Fofoca, falar mal da vida dos outros, ficar preocupado, ficar sentindo coisa nada a ver, que não está de acordo com a realidade que ela vive. Algumas pessoas estão drenando a água da caixa d'água com essas bobeiras. E não faz sentido. Sendo que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A caixa d'água é para estar abundante. Só que por causa desses furos na caixa d'água, a gente não está sendo verdadeiramente abundante. E deixa eu te falar, para aqueles que conseguem tapar os buracos da caixa d'água, não é só abundante que fica, é transbordante. A caixa d'água transborda para aqueles que tapam esses buracos, para aquele que tapa esses furos, que para de fazer fofoca, que para de falar mal da vida dos outros, que para de ficar preocupado com coisa que não faz sentido, que consegue discernir e analisar se os sentimentos que eles estão sentindo estão de acordo com a realidade que eles vivem. Tudo isso você tem que analisar, porque quando você tapa os furos da caixa d'água, sobra, transborda a caixa d'água. O que é esse transbordo? É o que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Eu estou transbordando coisas que eu aprendi. Entende? Então, para a gente entrar agora na semeadura e na colheita, na semente, tudo, absolutamente tudo é semente. Tudo é semente. Tudo que a gente faz é semente. Deus é um Deus tão justo que o poder da semeadura somos nós. Nós temos o poder de plantar aquilo que nós queremos. Nós plantamos o que nós queremos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Para você que não sabe, essa terra, você que está aí, ó, e eu que estou aqui, essa terra que a gente vive, Deus deu pra gente. Jesus deu pra gente. Existem 3 tipos de céu. O céu 1, 2 e o 3. O céu 1 é o céu onde está o trono, onde Deus habita. O céu 2 é onde estão as potestades e os principados, que está escrito que na Bíblia que as potestades e os principados ficam ao derredor, no céu, voando. Então o que acontece? E esse céu 1, o céu 3 é onde a gente está. E Deus deu essa terra aqui pra gente governar sobre todas as coisas. Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra. Ou seja, é para a gente dominar sobre todas as coisas. Aí eu te faço uma pergunta, você tem dominado sobre todas as coisas? João, o que é dominar sobre todas as coisas? Dominar sobre todas as coisas é você ter domínio próprio sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre a sua língua. Porque está escrito em 2 Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de domínio próprio, de mente sã. O que é mente sã? É você saber controlar a sua mente, é você saber ter autocontrole, dominar a si próprio. Poder, Deus te deu poder sobre todas as coisas aqui na terra. Amor, para você amar e conquistar os outros. Ou seja, aí eu te faço uma pergunta, não precisa responder aqui, eu quero que você seja confrontado aqui agora. Você tem exercido o papel que Deus te colocou para fazer aqui na terra? Você tem exercido o governo que Deus te colocou para fazer aqui na terra? Você tem governado seus próprios sentimentos? Você tem governado sobre aquilo que Ele colocou você aqui para governar? Ou você tem deixado que as pessoas governem a sua vida?
Ou você tem deixado que as circunstâncias da vida governem a sua vida? O que você tem feito? Fica esse questionamento aí pra você. Porque tudo que a gente faz aqui nessa terra é uma semente. Como que a árvore cresce? Voltando lá para a macieira. A macieira, o que precisa fazer antes para a macieira crescer? Precisa ser plantada uma semente. Como é que funciona o processo? Você vai e planta uma semente embaixo da terra, você tampa. O que faz a semente crescer? Ela está no escuro, ela está tomando pressão, ela está em um ambiente, uma terra fértil, tomando sol, tomando chuva, e ela rompe. Chega um momento que ela rompe a terra e começa a brotar aquelas folhinhas. Aí começa a engrossar e vai criando o tronco. Até que cria a árvore, começa a criar as folhas e depois dá o fruto, que é a maçã. Traduzindo isso para a nossa realidade, você planta algo hoje e você acha que você já quer colher amanhã. Não. O plantio é nós que plantamos. Nós colocamos a semente na terra. Mas a germinação e a colheita é Deus que faz. Só que deixa eu te falar. Aquilo que você vai plantar, aquilo que você plantar, você vai colher exatamente o que você plantou. Então, se hoje você tem plantado iniquidade, tem plantado sementes negativas, tem plantado preocupação, sentimento ruim, se você tem plantado isso, é isso que você vai colher. Em Jó está escrito que o medo que Jó tinha, o sobreveio para ele. Ou seja, você sentindo medo é uma semente que você está lançando no seu inconsciente, que é uma das coisas mais poderosas depois do coração. Quando alguém lança uma palavra de medo para você e você deixa isso ser direcionado para o seu coração, você fez a coisa horrível na sua vida. Não deixa que as pessoas elas plantem sementes do mal na sua vida. Não deixa que você próprio plante sementes negativas na sua vida. Ah, João, que sementes são essas? Sementes que às vezes você mesmo fica colocando na sua cabeça. Semente às vezes dos seus próprios pensamentos que ficam na sua mente aí te apurrinhando o tempo inteiro. Então eu quero que você guarde isso na sua vida. Tudo que você faz aqui nessa terra é uma semente que você planta. E a colheita vai ser exatamente de acordo com o que você plantou. É só olhar para a natureza. Usa esse insight que eu te dei aqui agora. Quer saber se o seu sentimento está de acordo? Quer saber se o que você está sentindo é realmente o que você deva sentir? É só você olhar para a realidade. Só você olhar para a realidade. Sabe qual que é a parada? O que a gente chama de desafio, Deus chama de treinamento. Então, às vezes você está passando por algo negativo na sua vida. Ai, mano, eu tô passando por um rolê louco. Aí você fala, mano, mas tá muito difícil, tá desafiador. Enquanto você diz isso, Deus tá falando, cara, é só um treinamento. Você não pediu coisas extraordinárias? Você não pediu coisas extraordinárias, coisas incríveis? Deus tá falando, eu tô te treinando para isso. Sabe por quê? Deus, ele já tem tudo preparado para você. Tem gente falando assim, ah, mas Deus vai me dar, Deus vai fazer tudinho, eu vou ficar aqui parado. Ô, meu amigo, Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Já está tudo preparado. Deixa eu te falar, a partir do momento que você declara, libera uma palavra, uma semente, o céu ele recebe, ele retém. Só que qual que é a questão? O céu não vai liberar enquanto você não crescer e se posicionar para receber aquilo que o céu já quer te dar. Então, qual que é o rolê? Você planta a semente, você lança a palavra, você planta uma semente. Essa semente, o céu ele retém. Deus retém essa semente. Só que ele libera a colheita quando você crescer. Lembra da fase da... É só olhar para a natureza. É só olhar para a natureza. Você planta a semente, ela tem o processo dela. Vai tomar pressão, vai crescer, vai romper, vai fazer um monte de trem. É só você olhar para a natureza. Você lança a palavra, você lança a semente e Deus vai começar a te tratar agora. Vai começar a te fazer crescer, vai te colocar pressão, vai colocar problema, vai colocar pessoas, vai colocar um monte de coisa. Para quê? Para que você possa crescer, para estar apto a receber aquilo que você declarou. É assim que funciona. Só que qual que é o problema das pessoas? Estão plantando abacaxi e querem colher maçã. Estão plantando manga e querem colher abacaxi. Às vezes uma pessoa fica assim, cara, mas eu quero tanto viver o extraordinário, eu quero tanto ser rico, quero tanto comprar aquele carro, quero tanto fazer aquilo. Mas você quer tanto isso, você quer tanto essa colheita, só que você está plantando totalmente ao contrário do que você deve plantar para colher isso que você está pedindo.
Percebe que não faz sentido? Então a reflexão que eu quero que vocês tenham aqui hoje é: quais sementes eu estou plantando na minha vida? Quais sementes eu tenho plantado no meu coração? Quais sementes eu tenho lançado para as pessoas que convivem comigo? Porque para uma semente crescer, ela precisa estar em um ambiente fértil. Se uma semente for lançada em uma terra que não é fértil, ela não vai crescer, ela não vai germinar. Então o primeiro ponto é: lance as sementes no ambiente certo, na terra certa. Traduzindo para a nossa realidade, quais são os amigos, as pessoas, os familiares, as pessoas que estão à sua volta? Quais são as sementes que eles têm plantado em você? E o que eles têm feito em concordância com você? Analisa isso. Analisa agora os ambientes que você tem. Analise agora as pessoas que você convive. Essas pessoas são terra fértil para você? Essas pessoas te ajudam no processo de germinação da sua semente? Essas pessoas, elas estão com você para falar: cara, planta aqui que eu vou tratar essa semente, eu vou regar ela. As pessoas que estão com você, elas são regadoras da sua semente? Ou elas só estão pisando mais ainda na semente que você planta? As pessoas que estão com você, elas estão sendo agrotóxico para sua semente? Ou está sendo inseticida? O que as pessoas que andam com você têm feito com as sementes que você lança? Porque uma das coisas mais poderosas que eu conheço também é o ambiente. Se você não tiver um ambiente bom, você pode ter a mentalidade que for. Se você não tiver um ambiente positivo que te eleva, que eleva a sua frequência, a sua vibração, cara, não adianta, você não cresce. Por conta do ambiente. O ambiente é um dos maiores estimuladores do planeta. Influenciadores. Eu tenho uma frase que é: o seu interior influencia o seu exterior, o seu exterior influencia o seu interior. É mais ou menos: o que está dentro influencia o que está fora, o que está fora influencia o que está dentro. Qual que é o rolê? Aquilo que você ouve, lê, vê, toca, tudo que passa pelos seus 5 sentidos, todas as coisas que você... Tudo que você vê, tudo que você assiste na rede social, todo filme que você assiste, toda pessoa que você conversa, todo ambiente que você entra, tudo isso, o que acontece? Essas coisas influenciam os seus pensamentos. E os seus pensamentos, eles influenciam os seus sentimentos. Os seus sentimentos, eles influenciam as suas emoções. As suas emoções influenciam os seus comportamentos. Os seus comportamentos influenciam os seus resultados. Vamos por parte agora. Ambiente. João, eu não entendi. Como assim o ambiente tem poder na minha vida? Tem muito poder. Às vezes você só não rompeu ainda por conta do ambiente que você está. Porque você quer romper, só que o ambiente te puxa para baixo. Você precisa estar em um ambiente em que as pessoas te puxam, te alavanquem, sejam catapulta para você, joguem você para cima. Esse é o ambiente certo para você estar. Essas são as pessoas certas para você estar. João, mas como que eu acho essas pessoas? Cara, só você olhar o rolê que você tá. O que você quer primeiro? Se você quer estar com pessoas que, por exemplo, do digital, é só procurar nos lugares que essas pessoas estão, em eventos, em workshops e tudo mais. Agora tá, entendemos a parte do ambiente, agora vamos pro pensamento. Existe algo no cérebro que é o neurônio espelho. Quando a gente se conecta com uma pessoa, quando a gente para conversar com uma pessoa, o que acontece? 2 neurônios espelhos se conectam, o meu e o da pessoa que eu estou conversando. Então qual que é a questão? Se aquela pessoa que eu estou conversando tiver com o coração sujo, murmurando, reclamando, uma pessoa com negatividade, o neurônio espelho dela vai se conectar com o meu e ela vai conseguir influenciar o meu pensamento. Isso é real. Nós somos os únicos seres que conseguimos modelar tudo. Por isso que tem gente aí falando que é girafa. Tem gente aí achando que é cachorro, que é gato. Se soltar você e um cachorro no meio da ilha e deixar os dois lá, daqui a 6 meses o ser humano vai estar igual o cachorro lá latindo. Só que o cachorro não consegue estar igual o ser humano.
O ser humano consegue modelar tudo. Tudo. Então, os ambientes, esse neurônio espelho conecta com o seu e vocês influenciam os pensamentos uns dos outros. Por isso que as pessoas que andam muito juntas, elas são praticamente iguais, tanto em estilo de roupa, tanto na forma de pensar, tanto na forma de falar. Por quê? Se conectaram. Estão conectadas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente não, mas estão conectadas. Entende? Conectadas também através do mesmo Criador. Então, e essas pessoas, esse neurônio espelho, eles vão influenciar os seus pensamentos. E qual que é o rolê dos pensamentos? Aquilo que você pensa gera um sentimento em você. Se eu pedir agora para você, lembra agora, pensa aí, aquela memória mais incrível que você tem na sua vida. Pensa aí, a memória massa que você tem. Qual é a memória massa que você tem na sua vida? Pensa nela aí. Uma memória que você acha assim, caraca, velho, esse dia foi incrível, foi maravilhoso, extraordinário. Se você pensar nessa memória, isso vai te gerar sentimentos, você vai lembrar daquele dia, você vai te gerar adrenalina, dependendo do que foi. Por exemplo, eu saltei de paraquedas. Se eu lembrar desse momento, eu consigo sentir a adrenalina daquele momento, de saltando do avião a 12 mil pés de altura. E esse sentimento, se eu não... Qual que é o rolê? Ó, se liga nisso aqui. A partir do momento que gera um pensamento em mim, gera um sentimento também. Qual que é o problema da maioria das pessoas? Quando elas pensam em algo ruim, gera um sentimento negativo. Elas não dão conta de ver se esse sentimento está de acordo com a realidade que elas estão. Ou seja, aí que gera as consequências ruins. Elas ficam sentindo isso o dia inteiro, a semana inteira, muda o humor, muda o temperamento, muda tudo. Aí que você tem que aplicar o insight que eu te falei. Veio um sentimento negativo na minha vida. Cara, faz pergunta, esse sentimento está de acordo com a minha realidade? Esse sentimento está de acordo com a realidade que eu estou vivendo hoje? Ou é só uma idealização da minha mente? Isso é poderoso demais. Só faz pergunta, cara. Só faz pergunta. O seu sentimento, os sentimentos que você sente ao longo do dia, eles estão de acordo realmente com a realidade ou é só uma idealização da sua cabeça? Ou é só coisa da sua cabeça? Sabe qual que é louco? Lá em São Paulo, lá com os amigos, quando alguém vem falar algo que não é de acordo com a realidade que eu vi, eu viro pra ele e falo, mano, isso é coisa da sua cabeça, é problema seu, não tenho nada a ver com isso. É a mesma coisa, isso já entrou dentro da minha cabeça, é automático. Porque eu descobri e ativei quem eu sou, eu sei exatamente quem eu sou, então, ou seja, se alguém vier pra mim e me chamar, João, você é isso, você é um palhaço, você é um não sei o que, você é arrogante. Em vez de eu discutir com essa pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pergunta, lembra? Pra mim. O que essa pessoa tá falando é verdade? Você sabe quem você é, João? Eu sei quem eu sou. Você é arrogante? Não é. Então é coisa da cabeça da pessoa, o problema é dela. Gente, isso é inteligência emocional, isso é pra você acabar com esses sentimentos ruins que você fica sentindo na sua vida. É só fazer pergunta. O que essa pessoa está dizendo da minha vida é realidade? Se for realidade, por exemplo, se a pessoa te chama de arrogante e você realmente é arrogante, é a realidade. O que você pode fazer? Nada, tá? A pessoa está certa. O que você vai discutir com ela se a pessoa está certa? Agora, se ela chega para você, você é um arrogante de novo. Aí você olha para sua vida, você é arrogante? Não é. Então é coisa da cabeça dela. Vai cuidar da vida. Tá tudo certo. Só que aí, às vezes você fala isso pra alguém e a pessoa, mas agora é arrogante mesmo. Não é só saber quem é. É sobre governar a sua própria vida. É sobre governar suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. Isso é autogoverno, isso é domínio próprio. É você saber fazer pergunta antes de agir. Porque qual que é a parada? Quando você sente algo, existe um mundo ideal e um mundo real. Tudo que você... Existe um monte de mundo ideal. Cada pessoa, cada ser humano tem um mundo ideal na cabeça. Idealiza um monte de coisa, acha um monte de coisa. Então qual que é a questão? Quando um ser humano acha alguma coisa e isso não está de acordo com a realidade, gera um sentimento. Fechou?
Gerando um sentimento vai gerar algo chamado emoção. Essa emoção vai ter duas opções para você. Ou você age ou você se omite. Ação e omissão. Tem essas duas opções. Vamos recapitular aqui. Rolê do ambiente. Você está num ambiente. Uma pessoa lança uma palavra negativa para você. Você começa a pensar nessa palavra, isso gera sentimento, isso gera emoção. Na emoção você tem duas opções. Ou você age ou você se omite. Como assim, João? A ação é você ir confrontar a pessoa. Omissão é você ir e deixar essa semente ser plantada em você e você ficar germinando essa semente ruim no seu coração. Então qual que é a questão? Como é que a gente faz para romper isso? Logo no sentimento, antes de chegar na emoção, faz pergunta. A pessoa falou algo de você, o que essa pessoa está falando é certo? O que essa pessoa está falando é realidade? Se não for, coisa da cabeça dela, tá tudo bem. Esquece, se afasta, sai. Simples. Ah, João, mas aí você tá falando que é simples, é fácil demais para você. Não, simples, difícil e fácil. Simples para quem faz isso todo dia, difícil para quem nunca fez isso e fácil para quem realmente já fez e fala que é fácil. Então, se você acha que isso é difícil, é porque você nunca fez. Então, para você começar a achar simples, você tem que fazer todo dia. Então, começa a treinar. Começa a treinar na sua casa mesmo. Treina. Se alguém falou algo, isso está de acordo com a realidade? Se não, é coisa da cabeça. Vou cuidar da minha vida aqui. Cara, é muito louco lá em São Paulo. A gente, dentro de casa assim, a gente fica um treinando o outro. Não, se colocar uma câmera 24 horas, vocês ficam loucos. Vocês acham que a gente é tudo arrogante, porque... Ah, João, você vai fazer tal coisa? Não. Dá um não no meio da cara. Por quê? Para treinar o desapego. Para treinar dizer não para as pessoas. Para treinar ser o governante da própria vida. Porque, pô, se você começar a ser bonzinho com todo mundo, cara, o que vai ser de você? Você vai deixar todo mundo começar a mandar na sua vida? Todo mundo começar a decidir o que você tem que sentir, o que você não tem que sentir? Tem gente que alguém chega pra ela e fala, cara, você é isso. Aí a pessoa acredita no que a pessoa falou e começa a germinar isso dentro do coração. Provérbios 4:23. Tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Deixa eu te dar um código, um insight poderoso também. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Tá sem som? Às vezes pode ter só dado uma travada aí, o Gledson. Mas o que acontece, ó? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu uso isso para tudo na minha vida. Tudo, absolutamente tudo. Eu quero que vocês façam o seguinte agora, você que tá assistindo essa live. Anota esse versículo. Deixa eu pegar o versículo aqui que eu esqueci. Esquecendo-me. Aqui, ó. Filipenses 3. Ó, você que tá assistindo aí, eu quero que você faça o seguinte. Filipenses 3, 13 e 14. Anota esse versículo. Está escrito assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é isso, João? Está escrito para você se esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de você. Porque, igual no começo da live, tem gente que está presa no passado até hoje. Não, Filipenses 3, 13 e 14. 13 e 14. Anota esse versículo, estuda esse versículo. Aconteceu alguma coisa, aplica esse versículo. Eu faço para tudo. Aconteceu alguma coisa negativa na minha vida, eu falo, cara, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante de mim. Já foi. Já foi. 3 coisas que você precisa fazer: ressignificar, desapegar e decidir. Rápido. Anota aí, ó. Desapego, ressignificação e decisão. O que é desapegar, João? É justamente isso aí. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Já foi. Esquece.
Tem que ser desapegado com as coisas. Se você for agarrado emocionalmente a alguém, a algo, a coisa, você tá ferrado. Ferrado. Eu não vou ser raso aqui, não vou falar, não pode ser desapegado. Não, sabe qual que é o problema? Se você for apegado a alguém, pessoa principalmente, amizade, essas coisas, se você for muito apegado a alguém, se essa pessoa fizer alguma coisa com você, ela tem o poder de controlar os seus sentimentos. Se você for apegado a algo, um controle, se você for apegado a isso aqui quebrar, você tá ferrado, você vai ficar chorando por um controle. Então treina o seu desapego. Esses dias eu tava na igreja na Lagoinha, lá em Alphaville, e, cara, aconteceu um momento doido de Deus lá, e eu senti dar meu relógio para um amigo meu, simbolizando como se fosse um novo tempo na vida dele. Eu falei, cara, toma aqui. Talvez se fosse outra pessoa não conseguiria dar, porque é apego emocional a coisas, a objeto. Só que tá escrito na Bíblia que quanto mais você dá, mais você recebe. Tá escrito também em Provérbios que o generoso prosperará. Tá escrito em Provérbios, você pode pesquisar aí. O generoso prosperará. Aquele que é generoso, aquele que trabalha com a generosidade. Então seja desapegado. Eu quero que você faça o seguinte aí, você que está assistindo. Pega, faz uma lista das coisas que você precisa jogar fora na sua casa, que você precisa jogar no lixo. Esses dias juntou eu e os amigos meus que moram comigo, a gente falou, cara, vamos fazer uma limpa aqui. Tem muita energia parada nesse lugar, muita roupa parada. Vamos fazer uma limpa. Começamos a pegar todas as roupas antigas, começamos a doar todas as roupas. Toma. Vai doar, vai pra doação, tênis, tudo. Porque, cara, tem coisa na sua casa que você é apegado emocionalmente até hoje. Isso tá drenando a sua energia, porque inconscientemente você fica pensando naquela coisa. Ressignificação, o que é isso, João? Ressignificar nada mais é do que você dar um novo sentido a algo. Ressignificar, significar de significado e de restaurar, de ressignificar. Ou seja, você deu um significado para algo lá na sua infância. Por exemplo, passei pela separação dos meus pais. Lá na minha infância foi um significado ultra mega horripilante que eu dei. Hoje eu troquei o significado disso. Eu enxergo aquilo como algo necessário na minha vida para eu estar onde eu estou hoje e para eu tirar aprendizado, para eu não aplicar no meu casamento o que eles aplicaram. Entende? Isso é ressignificação. Isso é ressignificação. É você tirar todo o aprendizado de algo que você viveu e aplicar na sua vida hoje. Quer saber se você realmente ressignificou algo? Analisa se quando você lembra daquela emoção, ela vem carregada de sentimento. Por exemplo, eu lembro da separação dos pais e não sinto mais nada. Ou seja, não tem mais descarga de emoção mais. Eu consegui ressignificar. Mas através da repetição, tem que repetir todo dia, tem que liberar perdão, tem que fazer um monte de rolê. Então, anota aí também as áreas da sua vida que você precisa ressignificar. As coisas que você viveu lá atrás, você precisa ressignificar hoje. E decisão. Tudo na nossa vida é decisão. E decisão é o plantio da semente. Aquilo que você decide é uma semente que você lança. Então, por exemplo, para eu ir para São Paulo, eu tive que tomar uma decisão. Para eu saltar de paraquedas, eu tive que tomar uma decisão. Para eu lançar o meu livro, eu tive que tomar uma decisão. Para eu começar a fazer live, eu tive que tomar uma decisão. Tudo na nossa vida é decisão. Só que qual é o problema das pessoas? Não é nem tomar a decisão errada, é nem tomar a decisão. O problema das pessoas está aí. O problema não é nem tomar a decisão errada. O problema é nem tomar a decisão. Porque quando você entende que está escrito em Provérbios que Deus faz todas as coisas com um propósito. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você pegou isso aqui? Provérbios está escrito, tudo que Deus faz tem um propósito. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, e se todas as coisas que Deus faz tem um rolê, tem um propósito, meu amigo, então eu vou sair decidindo as coisas, eu vou sair tocando terror, porque tudo vai cooperar para o meu bem. Mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e viver segundo o propósito que Ele colocou no seu coração, senão não funciona. Cara, tem um monte de parada por trás.
que a gente precisa ressignificar várias coisas. A gente só vai conseguir alcançar a plenitude, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Sabe por que eu estou falando isso? Porque está escrito. Está escrito que Deus nos deu um espírito de mansidão. O Espírito Santo é um espírito de mansidão. Então se você reclama, se você murmura, se você vive uma vida estressada, preocupado, isso não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal isso. Porque se você vive segundo o princípio da Bíblia, está escrito que o Espírito Santo é um espírito de mansidão, de paz. E se ele está dentro de você, qual que é o sentido de você ficar reclamando o dia inteiro? Não faz sentido nenhum. Eu coloquei um insight na minha cabeça. Toda vez que eu for reclamar, eu vou falar que amo. Toda vez que algo for difícil, eu vou fazer. Para ser contrário a tudo isso. Enquanto algumas pessoas, quando chega na subida, quando tá correndo, desacelera, é na subida que eu acelero. Engraçado, quando a gente vai lá em São Paulo, quando a gente vai fazer a sauna, que tem uma sauna e que a gente tem que subir um morrão para fazer a sauna. Toda vez que a gente vai fazer, a gente aposta corrida no morro, correndo. Ó, eu tô no desafio agora, eu vou ficar até dia 25 de dezembro de 2025, ou seja, mais de 400 dias tomando banho gelado todo dia. Todo dia, banho gelado. Independente de estação, de tempo, de clima, independente, tem que tomar banho gelado. Foi uma decisão que eu tomei. É uma semente que eu lancei que eu vou colher os resultados dessa semente que eu tô plantando todo dia. Fazendo live aqui todos os dias é uma semente que eu tô plantando. Estudando todo dia é uma semente que eu tô plantando. Relacionamento com Deus todos os dias é uma semente que eu tô plantando. Lendo a Bíblia todo dia é a semente que eu tô plantando. Tudo isso é plantio, tudo isso é semente que está sendo lançada para onde? Para o céu, eu estou lançando. Mas qual que é o rolê? Para Deus liberar a colheita para a gente precisa crescer. E aquilo que a gente chama de desafio, Deus chama de treinamento. Então às vezes você está passando por algo, só que é só para você crescer e receber aquilo que Ele já quer te dar. Só que você fica achando que é um monte de desafio, um monte de coisa, mas você acaba tirando favor quando você reclama. Você acaba afastando o favor quando você fala mal da vida dos outros. Você acaba afastando o favor quando você fofoca. Então um conselho que eu deixo pra você hoje é autoanálise. Analisa a sua vida hoje. Analisa aí a sua vida. Analisa os seus sentimentos, seus pensamentos, as amizades, tudo que você... Tudo. Faça um rolê toda a sua vida. Analisa tudo. Analisa. Eu tenho um caderno aqui só de anotação e tenho um bloco de notas só de anotação do João. João, como que você tá? Eu tenho um caderno assim. E através das análises que eu faço, eu consigo mudar ali os esquemas. Fechou? Então, ó, amanhã, 7h47 da manhã, a gente tá ao vivo aqui. Eu vou fazer a live amanhã porque hoje não deu pra fazer. E ontem eu também não fiz. Ou fiz. Nem lembro. Mas amanhã, 7h47 da manhã, a gente tá ao vivo aqui no Instagram. Fechou? Vou ter que sair aqui agora, tenho compromisso. Então fiquem com Deus. Amanhã, 7h47 da manhã, a gente tá junto. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram até eu voltar do meu compromisso. Depois ela vai estar salva no YouTube. E amanhã, 7h47, a gente tá junto. Valeu!